Uma pesquisa contratada pelo jornal New York Times apontou que os americanos atualmente demonstram mais apoio aos palestinos do que aos israelenses. É a primeira vez que isso acontece desde o início da série histórica, há quase 30 anos. E a correspondente Mariana Giacomo tem os detalhes. Mariana, ninguém está dizendo que é favorável ao Hamas, que é um movimento fundamentalista islâmico radical, mas aos palestinos, porque Israel não tem conseguido fazer uma campanha de boa imagem internacional com a situação de fome que tem passado os palestinos na faixa de Gaza. Exatamente, Uribe. E essa pesquisa ela mostra uma mudança que é histórica no comportamento, na forma de pensar aqui dos americanos, já que o apoio bipartidário de democratas e republicanos a Israel é histórico. E pela primeira vez desde 1998, quando essa pesquisa começou a ser feita, a porcentagem de americanos que dizem sentir mais simpatia pelos palestinos do que por Israel é maior. A porcentagem de americanos que dizem sentir simpatia pelos palestinos é maior do que por Israel. Então, olha, são 35% que declararam ter mais simpatia pelos palestinos contra 34% que declararam ter mais simpatia por Israel. E a gente pode até ver isso como uma diferença pequena, né, de só um ponto percentual, mas só para a gente ter noção, quando essa mesma pesquisa foi feita depois do 7 de outubro de 2023, do ataque do Hamas contra Israel, as porcentagens eram de 47% de apoio a Israel e só 20% de apoio aos palestinos. Então, realmente foi uma mudança observada principalmente entre os democratas. Claro, né, a oposição, o apoio entre os republicanos a Israel continua maior, mas ainda assim, entre os republicanos, o apoio a Israel também caiu. E esses dados vêm acompanhados de outras informações interessantes nessa pesquisa, que mostra que a maioria dos americanos também se opõe a mandar mais ajuda para Israel e 6 em cada 10 americanos acham que Israel deve acabar a ofensiva, mesmo se o Hamas não for eliminado e se os reféns não forem libertados. Além disso, 40% também acham que Israel está matando civis em Gaza de forma intencional. E esse dado é importantíssimo porque ajuda a explicar o porquê dessa mudança de pensamento, o porquê dessa simpatia maior pelos palestinos nesse momento, porque 40% então dos americanos acreditam, essa porcentagem vem subindo, desses americanos que acreditam que Israel está matando civis de forma intencional. Então isso vem junto, acompanha ali uma mentalidade, uma pressão da comunidade internacional pelo fim da ofensiva israelense em Gaza. Isso vem também no momento em que Netanyahu teve vários protestos, foi alvo de protestos na Assembleia Geral da ONU em Nova York, quando dezenas de delegações saíram, deixaram Netanyahu falando ali quase sozinho, né, no plenário da Assembleia Geral da ONU, e depois do relatório também independente da ONU ter apontado as ações de Israel em Gaza como genocídio. Então isso mostra essa mudança no pensamento, indica essa mudança no pensamento dos americanos aqui de uma forma geral. Lembrando que lá atrás, quando tudo começou, como eu disse, o apoio entre os republicanos a Israel continua grande, continua maior, mas mesmo os democratas também apoiam historicamente Israel, tanto que lá atrás foi uma situação muito difícil, aliás, nem tão atrás assim, que já aconteceu tanta coisa, né, desde então, mas quando houve esse ataque do Hamas contra Israel, Joe Biden, e aí Israel começou a ofensiva, né, na faixa de Gaza, Joe Biden ficou numa situação ali delicada, porque ele não retirou o apoio a Israel, mas ele era cobrado já por uma parcela da população mais progressista, que se importa mais com a Palestina. Então isso também foi uma das razões que ajudaram na derrota, né, na derrota dos democratas nas eleições do ano passado. Sem dúvida, a forma como Joe Biden lidou com toda essa situação, não só ele, mas também Kamala Harris, os democratas, de uma forma geral. Então é interessante a gente observar isso no momento em que, claro, o Trump faz uma nova proposta para acabar com a guerra em Gaza e em que o Hamas analisa agora essa proposta, Uribe.